estão conectados conosco pelo Facebook da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, neste dia que é diferente, mas que é especial. É diferente porque o altar e também as vestes dos pastores retratam um pouco das trevas que tomaram conta do mundo na morte do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Por isso também no dia de hoje nós não queremos tanto olhar para nossas dores, para nossas aflições, para nossas angústias e problemas, porém queremos olhar para Jesus, que por nós assumiu a cruz. Jesus poderia ter fugido da cruz, poderia ter chamado e invocado os anjos do céu para defendê-lo. No entanto, ele decidiu pela cruz, por mim e por você. Contudo, a pergunta ainda continua: será verdade que Jesus, em meu lugar, morreu na cruz? Vamos cantar isto no hino que segue. Será verdade que Jesus, em meu lugar, sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixo a terra que sofreu, em teu lugar, na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vive nos altos céus, teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, coração, por sua morte tens perdão. A sua graça que terás e sua glória lá verás. A morte de Jesus não foi algo acidental ou inesperado. Os profetas do Antigo Testamento já anunciaram, especialmente Isaías, mas também o salmista Davi, no Salmo 22, descreveu em detalhes o sofrimento e a morte de Jesus, embora Davi tenha vivido 1000 anos antes deste fato ocorrer. Por isso, agora, com base no Salmo 22, eu quero trazer e destacar alguns versos que retratam a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Eu sou verme e não um ser humano.
afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si minhas roupas e sobre minha túnica lançam sortes. É desafiador ler neste dia detalhadamente as palavras deste salmo. Irmãos e irmãos, conforme Isaías profetizou, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e ele foi esmagado por causa dos nossos pecados e culpas. O castigo que nos traz a paz, portanto, estava sobre ele. Por isso, agora quero convidar você para confessar também neste momento os seus pecados, dizendo ou acompanhando comigo: eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, na forma de incredulidade, dúvidas, impaciência, falta de ânimo, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados, que meu bom Deus e Pai bem conhece e que eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente dos meus pecados, sinto tristeza por causa deles e peço perdão. Confio no amor e no perdão de Jesus, que em meu lugar foi castigado na cruz. Peço também, amado Pai, que me concedas o Teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e vivê-la para a Tua honra e glória e para testemunho do Teu amor ao meu próximo. Amém. Tendo confessado os vossos pecados e buscando o consolo e o perdão de Deus, da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, e em seu nome eu declaro: teus pecados estão perdoados. Vive em paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É o Jesus crucificado que nos garante o perdão. Olhemos agora para a sua cruz, cantando. Eis a cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as
cargas tão pesadas que Jesus a cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste. Somos teus, ó bom Senhor. Queremos realizar agora as leituras bíblicas para este culto solene de Sexta-feira Santa, onde tradicionalmente a Igreja Cristã lembra as palavras do profeta Isaías, que descreveu e que fala da obra do servo, do Messias, do servo sofredor, como se estivesse literalmente ao lado da cruz. Se você quiser abrir na sua Bíblia, é Isaías capítulo 52, a partir do versículo de número 13. Isaías 52, a partir do versículo 13. Acompanhem com atenção estas palavras que dizem: O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca ninguém tinha ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo,
quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi maltratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Percebam, irmãos e irmãs, como essas palavras proféticas apontam justamente para a Sexta-feira Santa, dia que hoje estamos lembrando, honrando o nosso próprio Deus. E agora queremos ler o texto do Santo Evangelho. Hoje, nas palavras do evangelista João, no capítulo 18, que relata ainda o momento em que Jesus está sendo preso, concluindo com a sua morte. O Evangelho é a palavra que chega perto de nós, como esse Deus que se fez gente e se aproximou de nós. João capítulo 18, leio nas palavras a Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é assim que vocês procuram, então deixem que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que lhe tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí, Simão Pedro tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu Pai me deu? Esse é o trecho do Evangelho onde Pedro usa uma espada. Posteriormente queremos inclusive refletir com as palavras do pastor Reinaldo com o tema Entre a Cruz e a Espada, também fazendo referência a este momento. Quero convidá-lo também a que você observe na leitura bíblica em sua casa os textos seguintes que mostram a crucificação e a morte de Jesus. Em especial no capítulo 19 de João, na sequência a partir do versículo 17, em que ele sofre em nosso lugar. E quando nós percebemos que lá no versículo 30, estando na cruz, ele então entrega o seu espírito e morre, usando palavras como essas que estão no nosso altar: está consumado. Assim ele completou a obra da salvação. O Deus Criador, o Deus Redentor e o Deus Santificador
completa e age em nós e através de nós. Quero convidá-los agora a confessarmos nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Vamos dizer em conjunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, quero convidá-los agora a cantarmos juntos mais um dos hinos do nosso inário, o Inário Luterano, que refletem a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. É o hino de número 80. Eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado. Acabamos de cantar. E aí eu tomo a liberdade de lhe perguntar: você já se sentiu entre a cruz e a espada? Essa é uma expressão conhecida no nosso tempo. Muitos a usam, até tentei pesquisar para descobrir a origem dessa frase. Há algumas explicações divergentes. O certo é que quando hoje nós dizemos eu estou entre a cruz e a espada, nós queremos dizer que estamos vivendo um dilema. Estamos diante de uma decisão difícil.
temos que decidir, e a nossa decisão pode nos trazer problemas e sofrimentos. Porém, ao ler o relato da prisão de Jesus no jardim do Getsemane, concluí que essa palavra, essa frase, entre a cruz e a espada, se aplica muito bem ao nosso Salvador Jesus, embora num sentido um pouco diferente. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, veio a este mundo na forma humana com um propósito bem claro e bem definido: a cruz. Quando, após a sua entrada em Jerusalém, alguns gregos o procuraram porque queriam conhecê-lo, Jesus lhes disse, e a todos que estavam ao seu redor: agora a minha alma está angustiada, mas o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora? Não, conclui Jesus, porque exatamente para este propósito é que eu vim, para esta hora. Contudo, os amigos de Jesus ofereceram para ele uma alternativa. Ao invés da cruz, a espada. O relato da prisão de Jesus pode ser lido nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelista Lucas relata que quando Judas chegou ao jardim do Getsemane, guiando os soldados romanos e as autoridades religiosas para prenderem Jesus, seus amigos que estavam com ele, ou seja, seus discípulos, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? O evangelista João, no seu relato, inclusive acrescenta que Pedro efetivamente foi à luta. E o relato bíblico é de que Pedro sacou da sua espada e atacou os inimigos que queriam prender Jesus. O máximo que ele conseguiu foi cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Porém, Jesus foi rápido e enérgico, dizendo: Pedro, guarde a sua espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? É como se Jesus dissesse a Pedro: você acha que eu vou fugir da cruz, Pedro? Você acha que eu não vou enfrentar a missão que o meu pai me deu? Você acha que eu agora vou virar um líder que vai lutar com armas? E segundo o relato de Mateus, Jesus ainda disse mais a Pedro: Pedro, eu posso neste momento pedir que Deus mande legiões de anjos dos céus para me defender. Mas se eu fizesse isso, como ficaria a afirmação da Escritura que diz que o Filho do Homem vai ser entregue à morte, vai morrer para salvar a humanidade? Eu acredito que muitos em Israel gostariam que Jesus optasse pela espada. Muitos conheciam o poder, a autoridade e os milagres de Jesus. Os presenciaram efetivamente. E, portanto, gostariam que Jesus instalasse aqui na terra um reino de poder, em que pelo uso da espada ele se livrasse dos inimigos e libertasse também o povo de Israel do domínio dos romanos, e assim instalasse um reino de paz e de prosperidade. Foi por isso que o aclamaram tão estrondosamente no chamado Domingo de Ramos, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Contudo, Jesus foi enfático, enérgico com Pedro e com todos: guarde a sua espada, coloque a espada na bainha. Aliás, Jesus já teve que ser enérgico com Pedro numa outra ocasião. Está escrito em Mateus capítulo 16. Jesus estava explicando aos seus discípulos
que ele deveria ir a Jerusalém e lá seria entregue nas mãos das autoridades, sofreria muitas coisas, seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E aí Pedro chamou Jesus à parte e disse-lhe: Senhor, tira essa ideia da cabeça, isso nunca vai te acontecer, você não vai morrer. O que levou Jesus, mais uma vez, a ser duro com Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Na verdade, quem efetivamente, em última análise, queria que Jesus assumisse a espada era Satanás. Lembram quando Satanás tentou a Jesus no deserto? Ele já tinha feito a proposta: te darei os reinos deste mundo e a glória deles se tu me adorares. Ou seja, Satanás quis desviar Jesus da cruz. E neste momento, através das palavras de Pedro, queria inclusive que Jesus desistisse da cruz. Porém, meu irmão, minha irmã, Jesus não fugiu da cruz. E ele não fugiu da cruz, e ele enfrentou a cruz por amor a você e por amor a mim. Ele enfrentou a cruz por amor a toda a humanidade. Ele decidiu carregar sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas culpas, conforme já profetizado por Isaías, para que nós pudéssemos ter perdão, paz com Deus e a segurança da bendita e feliz vida eterna. Porém, em conclusão, eu quero colocar algumas perguntas e reflexões. Que valor tem para nós hoje a cruz de Cristo? Qual é a postura da humanidade diante da cruz de Cristo? Até mais, qual é a postura da igreja diante da cruz de Cristo? Após sua ressurreição, Jesus Cristo foi muito claro. Reunindo seus discípulos, disse-lhes: preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Também o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, deixou claro que Deus fez a paz com a humanidade através da cruz de Cristo. Porém, muitos, infelizmente, muitos dos que anunciam Jesus e dizem que creem em Jesus, muitos têm desvalorizado a cruz de Cristo. Anunciam a Jesus ou creem nele apenas como um bom mestre, alguém que pode dar bons conselhos para a vida. Ou então, muitos dos que creem nele e o anunciam, o reduzem a um mero auxiliador, alguém que pode socorrer o ser humano nas crises, nas dificuldades, nas enfermidades, alguém que pode dar prosperidade material, alguém que pode dar saúde. Já outros que creem em Jesus e o anunciam, entendem que eles devem defender Jesus. Também nos nossos dias, Jesus tem sido negado, Jesus tem sido atacado, Jesus tem sido ridicularizado e zombado. Nós vemos isso em muitos textos escritos, vemos isso nas artes, vemos isso em grandes espetáculos, Jesus sendo reduzido a um fraco, a um derrotado. Muitos se levantam para defendê-lo. Também concordo que não devemos nos calar e no mínimo dizer que de Deus não se zomba. Contudo, eu fiquei pensando, o que será que Jesus espera de nós? Que puxemos nossas espadas e condenemos aqueles que zombam dele, aqueles que o negam, aqueles que o criticam e o ridicularizam,
Ou será que Jesus espera de nós que exatamente testemunhemos de que Jesus veio para salvar as pessoas? Que ele morreu na cruz exatamente para perdoar seus pecados? Você não acha que Jesus espera que nossa atitude seja também a atitude que ele demonstrou na própria cruz, quando diante daqueles que o crucificavam e deles zombavam, Jesus orou ao Pai pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pensem comigo sobre isso nesta Sexta-feira Santa. Será que Jesus quer que sejamos seus advogados para defendê-lo? Ou será que ele quer que sejamos suas testemunhas para dizer que ele foi à cruz, que ele assumiu a cruz em lugar de toda a humanidade? Jesus optou pela cruz por amor a você e por amor a mim. Eu tenho certeza de que Jesus não precisa de advogados. Ele é Deus Supremo. Mas Jesus quer testemunhas. Suas últimas palavras antes da sua ascensão, dirigidas aos seus discípulos, foram estas: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E ser uma testemunha de Jesus, às vezes, nos coloca entre a cruz e a espada. Às vezes nos coloca em situações difíceis, onde precisamos tomar atitudes e decidir, mesmo que isso nos traga problemas ou sofrimentos. Que Deus nos conceda a graça de sermos, neste mundo, testemunhas da sua cruz. Amém. E agora convido vocês para juntos cantarmos: agradecemos-te, ó Senhor Jesus, porque por nós morreste ali na cruz. Amém.
aquele que por nós morreu na cruz, tornou-se também o mediador, o intermediário entre Deus e os homens. Por isso, em nome de Jesus, nós nos dirigimos ao Pai, hoje muito especialmente para agradecer, mas também para suplicar. Bondoso Deus e querido Pai Celestial, chegamos diante do Teu trono cheios de inquietações, dores, dúvidas e problemas. Contudo, hoje não queremos Te apresentar nossas dores. Hoje queremos agradecer porque Jesus carregou as nossas dores e tomou sobre si as nossas enfermidades, como escreveu Isaías, e continua a carregá-las. Hoje queremos agradecer porque nos deste o Salvador Jesus e porque junto com o Salvador nos darás também as coisas que necessitamos. Nós cremos nisso. Hoje queremos Te agradecer porque o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todos os pecados e nos permite viver em paz diante de Ti e das pessoas. Hoje queremos agradecer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje queremos agradecer porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Hoje queremos Te agradecer porque pela Tua palavra e pelo santo batismo nos alcançaste o perdão e nos chamaste para sermos Teus filhos e filhas, podendo viver cada dia na certeza de que temos a vida eterna. Recebe, portanto, nosso louvor e gratidão, em nome do Salvador Jesus. Amém. E agora, tudo que pesa em nossos corações, todas as nossas dores, todas as dores e aflições deste mundo que clama por socorro, nós queremos apresentar diante do trono de Deus, orando como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado porque acompanharam mais este momento de culto da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. É uma alegria termos essa oportunidade e agradecemos a Deus pela bênção de nestes momentos de culto podermos estar juntos. E eu quero aproveitar e convidá-los para, no domingo, neste mesmo horário das 10 horas e neste mesmo canal de Facebook da Comunidade Cristo, todos juntos podermos adorar o Cristo que ressuscitou, que vive e reina para todo sempre. Também informar que amanhã, sábado, às 16 horas, teremos o último estudo da série Reflexões na Semana Santa. O estudo de amanhã será às 16 horas neste mesmo canal. E em despedida quero lhe dizer, guarde isso no seu coração.
Jesus não fugiu da cruz. Jesus assumiu a cruz em meu e em seu lugar. Agora nós não precisamos fugir de Deus, porque Deus está em paz conosco, porque nossos pecados que nos separam de Deus foram pagos, a culpa foi tirada. Vive em paz. Um abençoado dia. Amém.